Olá, turmas dos segundos anos do nosso colégio. Venho nesse momento, nessa videoaula de filosofia, tratar da patrística e também da escolástica. Vou tentar sintetizar nessa videoaula os principais conceitos e informações que eu organizei para trabalhar como revisão para a nossa prova. Patrística. O termo patrística remete, estou usando como referência o nosso material, aquele lá que vocês receberam nas aulas presenciais. A patrística e Santo Agostinho. Santo Agostinho é a principal referência da patrística. Santo Agostinho, religioso, católico, foi padre e bispo também. Mas antes teve uma vida pregressa, muito conturbada e difícil. E depois da sua conversão ao cristianismo católico, muda por completamente, chegando a produzir muitas contribuições no campo da filosofia que vão integrar a própria doutrina do cristianismo católico, do catolicismo. A patrística foi o período, aqui ó, o material. A patrística foi o período da história ocidental marcado pela presença atuante dos chamados padres da igreja. A palavra patrística, presta atenção, isso daria uma ótima questão de prova, hein? Lembra disso? A palavra patrística origina-se de pater, padre, pai. Logo, a filosofia dos padres da igreja católica. Nome pelo qual esses homens eram chamados. Os padres eram chamados de pais na época. Foram eles os responsáveis pelo início da estruturação teológica do cristianismo, da organização da teologia, da doutrina, da teoria, dos preceitos, de todas as regras, exercendo um papel fundamental na história cristã, já que foram os primeiros a se dedicarem a uma teorização da fé, teoria e fé. Explicar a fé a partir da perspectiva da razão e da filosofia. Por isso que eles foram importantes. E, sobretudo, destaque aqui para Santo Agostinho, que foram os primeiros a se dedicarem. Os primeiros que buscaram construir os argumentos racionais que sustentariam a lógica e a argumentação da fé cristã, da explicação da fé. É como se a fé precisasse de um discurso e de uma justificação que não fosse meramente abstrata, sobrenatural, falar de algo do campo da fé. Quando se tem que explicar a fé, eis o grande desafio. E foi isso mesmo que eles contribuíram. Construir uma teoria, um conjunto de ideias para poder explicar e justificar de uma maneira clara para as pessoas, para os leigos, o que é a fé cristã. Isso ajudou muito, não há dúvida. Por isso que as ideias de Agostinho contribuíram de fato para a própria construção e definição da doutrina cristã católica, só, sempre. A nova fé, que já se avançava, o cristianismo, precisava ser defendida. No início, com as primeiras comunidades que foram formadas, até que não era tão importante. Aquelas comunidades cristãs descritas no Ato dos Apóstolos, no livro Atos dos Apóstolos. Mas depois, com a aproximação de outros povos, estruturando os princípios, foi necessário construir a argumentação. Por isso que nos séculos 2 e 3, depois de Cristo, é lógico, essa necessidade tornou-se urgente. Isso porque, por um lado, era necessário defender a fé contra os questionamentos dos pagãos, os não cristãos, e de outras seitas religiosas. Por isso, os padres foram importantes. E não só Agostinho. Ele acaba tendo destaque, mas outros também contribuíram. Olha só, diante disso, os padres da igreja, dentre os quais Agostinho, Justino, Clemente de Alexandria e Orígenes, inauguraram uma nova maneira de pensar o cristianismo e buscaram instrumentos para justificar a fé e defender a doutrina cristã. Para isso, utilizaram-se da filosofia grega e do pensamento helênico, formulando então a filosofia patrística. Helênico, as filosofias do período helenista, destaque para a influência do estoicismo. O estoicismo é aquele mesmo que vocês lembram lá, que trabalhamos no 4º bimestre do 1º ano.
matéria do quarto bimestre do primeiro ano, as correntes filosóficas do período helenístico. Destaque para o estoicismo, porque o estoicismo é aquele que pregava o seguinte: primeiro o dever, a responsabilidade, o trabalho, uma vida comedida, para depois buscar o prazer, o lazer, a alegria. Primeiro a responsabilidade. Isso caiu como uma luva na teoria que esses padres estavam propondo. Por quê? A obrigação, o dever, a relação do ser humano com o sagrado, com Deus, vem em primeiro lugar, depois seus desejos, seus meios de obtenção de lazer e de alegria. Primeiro a responsabilidade, porque para comer é justo que trabalhe. Para poder cobrar as pessoas, primeiro você tem que assumir responsabilidade. Não tem como o irresponsável querer obter vantagens e benefícios sociais, sendo que ele não dá a parcela dele. É nesse sentido que também o estoicismo ajudou no equilíbrio. Não pode ser uma vida só de prazer, nem só uma vida absolutamente ligada ao dever. Dever e prazer devem ser elementos que o próprio ser humano consiga equilibrar e discernir. Portanto, o homem virtuoso é o homem que consegue equilibrar-se, é o homem equilibrado. Essa ideia é muito interessante porque vai ajudar a formular o modelo de homem cristão, ou seja, o modelo cristão, conduta cristã. É aquele que não se entrega aos desejos da carne, aos apelos, às paixões furtivas, fúteis, que passam mais rápido que uma chuva de verão. O cristão ele deve ser equilibrado, comedido. Santo Agostinho é o principal pensador desse período, promovendo uma síntese genial em suas análises entre a doutrina cristã e o pensamento de Platão. Se hipoteticamente cair na prova, qual filósofo grego influenciou em demasia, ou seja, demais, as ideias de Agostinho? Este foi Platão. É necessário ressaltar que Santo Agostinho não platoniza o cristianismo, não traz para dentro do cristianismo o platonismo para o cristianismo se adequar a Platão. Mas, na verdade, ele cristianiza Platão. Ele traz Platão, mas dentro de uma estrutura que ele enxerga que o cristianismo é maior. Platão é uma contribuição para fundamentar algo que é maior, que é o cristianismo, e não o inverso. O platonismo não está acima do cristianismo. É o cristianismo que é maior que as ideias desse filósofo pagão. Pagão porque antecedeu ao cristianismo. O sistema filosófico platônico, pelo menos em suas bases fundamentais, é utilizado por Agostinho como ferramenta, é um suporte, é um auxiliar de justificação da fé revelada. Porém, se houvesse algo conflitante entre Platão e a fé cristã, evidentemente a revelação, a Bíblia Sagrada, a fé ocuparia o lugar de destaque. Platão nunca seria utilizado e visto como superior à Bíblia ou o próprio cristianismo. É nesse sentido que ele propõe essas ideias. Dessa forma, Santo Agostinho contribuiu de forma decisiva para a aproximação entre fé cristã e filosofia grega. E ele conseguiu juntar os elementos. Seguindo no nosso material aqui, e vocês vão, evidentemente, isso aqui é só alguns passos, alguns caminhos para vocês estudarem. Na segunda parte, aqui na segunda página, temos a vida, a trajetória de Agostinho, a sua vida pregressa, ligada às paixões mundanas, sua pobreza, a família, o pai alcoólatra, a mãe bastante religiosa, rezando por ele, para ele mudar de vida, e ele era terrível. Terrível. Conduta nada exemplar e nada que mereça uma valorização posterior. Ele não tinha nenhuma visão positiva sobre o seu passado. Mas, quando ele muda de vida... E olha só, interessante é que a família contou com o apoio de outras pessoas de uma condição melhor, uma condição financeira melhor, e ajudou na formação de Agostinho, nos estudos, porque percebeu uma mente brilhante naquele jovem,
aquele jovem quieto, que depois ele vai escrever na sua principal obra, Confissões, olha, se hipoteticamente cair na prova, a principal obra de Agostinho, Confissões, lá ele escreve que tudo que ele fez de errado ao longo da vida dele pregressa, antes de sua conversão, era na verdade uma busca para preencher algo que lhe era vazio em sua alma. Ele vai dizer que é Deus, né? Faltava Jesus Cristo, faltava sentido na sua vida, e ele não encontrava isso, por isso ele se mergulhava nas paixões, nas bebedeiras, nas orgias, na conduta totalmente errada que ele possuiu antes de sua conversão. E Agostinho, ele é o próprio exemplo da transformação do ser humano, do homem, pela questão da conversão religiosa. E é interessante que ele, olha só, na verdade, ele acaba sendo influenciado para entrar na filosofia por uma obra muito importante, uma obra que ele vai relatar lá nos escritos dele. Ele não gostava de ler no primeiro momento a Bíblia, ele achava a Bíblia enfadonha, chata, né, a leitura, e contando com descrições de fatos e eventos muito irreais. Ele não compreendia. Ele insistentemente ele tentou ler, né, por causa da mãe que insistia, mas ele considerava uma leitura indigna de homens cultos. Palavras do próprio Agostinho, lá no passado. A filosofia entrou em sua vida através ou por meio de uma obra que ele teve acesso, o livro Hortêncio, de Cícero, no qual o autor afirmava que um estilo elegante de escrita, que a filosofia seria o caminho, por ter essas características, seria um caminho para avançar e levar à felicidade. Aquilo que ele não encontrou na Bíblia no primeiro momento, digamos que ele encontra na obra Hortêncio, de Cícero, e foi a abertura para ele encontrar na filosofia um caminho. Agostinho se viu encantado com tal novidade, a filosofia, e logo se apaixonou por essa via do saber. A obra de Cícero, de tendência tipicamente helenística, fez Agostinho entender a filosofia como sabedoria e arte de viver, capaz de trazer a paz de espírito pela presença da felicidade. Depois que acontece essa aproximação, ele abre a mente para compreender a dinâmica da filosofia. E aí ajudou-lhe a entender uma série de coisas. Apesar de seu desprezo pela Bíblia, ele detinha muitas informações sobre a trajetória cristã. Uma vez ele conquistando esse olhar amplo para a filosofia, ele vai entrar em contato com o maniqueísmo. O maniqueísmo, que é uma doutrina, nós estudamos também. O maniqueísmo é aquela doutrina do negativo e positivo. Olha só. E isso foi através dos seus estudos em Cartago. Ele foi para uma cidade muito importante como Cartago e lá ele teve muito contato com outras filosofias, outras ideias. Mais tarde, o próprio Agostinho, em sua obra sobre a Gênesis, descreveria o contato que ele teve com o zoroastrismo, ou maniqueísmo. Igualmente ao dualismo, essa seita era marcada pelo materialismo e pelo racionalismo, o que atraiu Agostinho em busca de respostas devido à sua formação intelectual. Segundo o maniqueísmo, essas forças contrárias são inerentes ao próprio ser humano, sendo representadas pelos princípios internos do bem e do mal. Isso é maniqueísmo, o bem e o mal, que ordena o universo, o bem e o mal, e nossas condutas, nossas personalidades são guiadas pelo bem e pelo mal. Assim, os homens são dotados de substâncias contrárias em constante luta, como se fossem duas almas. Isso aqui vai ser muito bem aproveitado depois pelo cristianismo, pela conversão dele. Duas inteligências, uma boa e outra má, que representaria o corpo e a alma. Sendo que quando o homem peca, seu pecado não é fruto de seu livre-arbítrio, mas a inclinação interna que o levou a tal ato. Ou seja, naturalmente nós somos inclinados e atraídos para a conduta do mal ou maléfica. Só que ele, ao mesmo tempo que ele descobre no maniqueísmo esse dualismo, mas ele não encontra no maniqueísmo todas as respostas que ele deseja.
E ele ainda continua com as suas inquietações sobre o que é o homem, qual é o destino, o projeto, qual a função dele, no que ele poderia ajudar efetivamente. Aí ele rompe, ele fica frustrado com o maniqueísmo, pelos limites, pela incapacidade de obter respostas pelo maniqueísmo, e aí ele vai encontrar nas ideias de Platão e também de alguns neoplatonistas, ou seja, filósofos que escreveram sobre as ideias de Platão posteriormente, é lógico. E ele vai se encantar e aí vai acontecer toda a aproximação com um olhar mais amplo. Mais adiante, quando ele sofre algumas perdas familiares ou até frustrações particulares, ele se converte. Uma vez convertido, aí ele percebe que tudo que lhe faltava preencher um vazio em sua mente era justamente Cristo. E ele se converte ao cristianismo. Ele, para poder garantir formação, ter acesso a uma formação de qualidade, ele entra na formação, no seminário, ele se forma padre e posteriormente, por conta da sua mente brilhante, né, ele foi batizado, ele se insere no cristianismo e voluntariamente entra no seminário, forma-se padre e depois ele é alçado à condição de bispo de Hipona. A partir daí ele continua com a sua produção, com os seus sermões e acaba tendo grande destaque dada a sua eloquência, a sua capacidade de oratória e de explicar as coisas, e ele segue sua trajetória de formação. A produção de Agostinho é muito importante. E aí no nosso material tem a lista das obras e tem também a filosofia cristã de Santo Agostinho, que vocês precisam ler. Vocês precisam rever esse material, ler, se preparar bem para a nossa prova. Aqui descreve toda a relação do ser humano com o próprio ser humano, com a vida mundana, social, a questão do poder, a questão das inquietações humanas, mas também a relação e a necessidade de buscar uma vida correta e através da religião. Ele trabalha o caminho da fé, mas de uma forma bem lúcida, que ajuda o homem, a revelação de Deus, né? A palavra de Deus ajuda a guiar e dar sentido ao homem. E aí vocês precisam também ler o material sobre o caminho do conhecimento, do aprofundamento e do avanço, mesmo com as doutrinas filosóficas, e algumas são de base ateísta, né? Que não acreditam em Deus, mas mesmo assim extrair aquilo que é importante para poder contribuir e não tirar você do caminho, ok? A relação entre alma e corpo, né? O dualismo também continua. O corpo, ele morre, ele se acaba, ele finda, ele também... O pecado é através do corpo, né? Do exercício do corpo, o ato do pecado é corporal, é corpóreo, mas a alma é aquilo que nós trazemos de mais rico e íntimo em nossas vidas. Nós devemos procurar salvá-la. É um religioso que está escrevendo, é um padre que está escrevendo, produzindo essas ideias filosóficas. Nunca perca de vista que é uma escrita, que é um olhar de um padre, de um religioso. Portanto, esse olhar, esse dualismo entre alma e corpo, a alma é o mais precioso, é o que a gente deve cuidar de fato, para obter, evidentemente, a salvação da nossa alma. O corpo nós vamos voltar para o pó. Viemos do pó e voltaremos para o pó. E tudo isso, ele vai trabalhar a questão da liberdade e o livre-arbítrio. Cuidado com o uso da sua liberdade. Cuidado com os limites que você mesmo deve impor a si mesmo. E lá no finalzinho, eu quero que vocês leiam e qualquer dúvida vocês coloquem lá no nosso fórum, lá do GR8, a teoria da graça divina. Não somos nós que nos tornamos bons e pessoas dignas aos olhos de Deus. Existe uma graça que inicia-se com Deus, ou que parte de Deus.
Senão o ser humano se julgaria um semideus ou um deus, se ele mesmo fosse agraciado por essas coisas. Mas ele vai colocar aqui, ó, a teoria da predestinação divina, ele vai construindo toda essa teoria da graça. É a ação divina sobre nós. Nós não somos bons e pessoas bacanas por si só. Nós não somos pessoas de fé por si só. Deus já nos permitiu isso, nos escolheu e nos deu essa condição. Tá? A pessoa em destaque, porque ele pega pela vida dele. Ele era indigno, ele dizia que ele era indigno de assumir tais posições dentro da estrutura da igreja ou na própria sociedade, por conta do passado, que ele tinha consciência dos erros. E eu gosto de brincar com meus alunos dizendo o seguinte, ele tinha uma vida louca, verdadeiro vida louca, ou seja, uma conduta nada exemplar, e no entanto, por obra e graça e predestinação divina, partiu de Deus, e ele é convertido, e ele tem plena certeza de ter conhecido Deus através da sua trajetória. E esse amor, essa bondade emana da misericórdia de Deus, e não é obra simplesmente dele, não é mérito dele. E assim apresentamos nessa videoaula Santo Agostinho e a Patrística. Vou gravar uma outra sobre a escolástica de Santo Tomás de Aquino. Até breve. É isso aí. Se inscreva no nosso canal e sempre deixe o like lá. O professor Nelson adora os likes de vocês. Tchau, meus queridos. Se cuidem. Se preparem. Leiam o material. Isso aqui é para ler. Vocês não estão de férias.